Boa noite a todos, todas e todes. É com muito prazer que anunciamos nessa noite um marco na cultura rafardense. Acontece hoje a primeira Conferência Municipal de Cultura de Rafar. Primeiramente, para abrir a noite, costumamos pedir licença aos mestres. Representando todos os mestres e mestras da oralidade, eu gostaria de pedir licença para a nossa saudosa mestra Anicide de Toledo, do Tambu. Representando essa cultura aqui nessa casa, temos a família Bom Princípio, uma família reconhecida culturalmente de muito tempo. Peço licença, Dona Páscoa. Para compor a mesa dessa noite, nós temos diversas pessoas, ilustres convidados, muito importante para nós, conselheiros, assessores, organizadores deste evento. Para abrir essa mesa de convidados, a gente vai abri-la virtualmente. A gente tem um recado de Brasília, do Binho Perinotto, coordenador-geral de orientação e capacitação para estados, Distrito Federal e municípios do Ministério da Cultura. Ele mandou um recado especialmente para Rafar. Oi, pessoal de Rafar, como vão? Tudo bem? Meu nome é Fábio, o pessoal conhece como Binho Perinotto. Estou falando aqui de Brasília, Ministério da Cultura, Governo Federal. Então, aqui nesse nosso momento aí, né, nosso presidente Lula, ministra Margarete Menezes, aqui falando pela Secretaria dos Comitês de Cultura, secretária Roberta Martins, a Diretoria de Assistência Técnica para Estados e Municípios, o diretor Tiago Rocha Leandro. Estou aqui, estou o coordenador-geral de orientação e capacitação para estados, Distrito Federal e municípios, então para orientar as prefeituras, inclusive. Bom, primeiro eu agradecer pelo convite, por estar podendo somar na programação de vocês. Eu não pude estar presente fisicamente, as agendas também não bateram para poder fazer algum tipo de grau de participação ao vivo, ainda que online, mas a gente fez questão aqui de registrar o vídeo para vocês. Bom, eu também sou do interior paulista, sou do estado de São Paulo, estou aqui em Brasília para poder contribuir com esse novo momento na política brasileira. Bom, aqui a gente está tratando de uma quebra de paradigmas, né? A gente está vivendo um novo momento do que é gestão cultural no Brasil. A gente tem o maior orçamento da história, 10 bilhões para o Ministério da Cultura, com política de repasse descentralizado para estados e municípios, Paulo Gustavo, 3,8 bilhões, agora vem a Política Nacional Aldir Blanc, 3 bilhões, fixo sempre, todo ano, durante 5 anos, sempre 3 bilhões. E a gente precisa compreender o papel da conferência nesse momento, né? Então a gente tem uma retomada democrática no Brasil, uma recriação do Ministério da Cultura, e vem com essa agenda então de democracia participativa, que é pautada na Conferência de Cultura e que também existe nessas duas grandes leis de fomento e financiamento, né? Antes dos editais serem lançados, eles passam por algum grau de participação social, né, na sua validação. Então, importante vocês estarem se propondo, se dispondo a estar realizando a Conferência de Cultura. Sempre faço a reflexão de que a Conferência de Cultura ela pode somar com as políticas em todos esses tempos e termos, que é o seguinte: nós temos um sistema de cultura, então conselho, plano, fundo, a conferência vai contribuir para organizar melhor a estrutura do sistema de cultura. Conselho de cultura, tem, não tem, se tem, como melhorar, como aprimorar, como ampliar as cadeiras, como ter mais transparência nas atas, acessível, né? Plano de cultura, tem, não tem, se tem, como faz uma revisão, como faz para atualizar o plano de cultura, modernizar algumas demandas, enfim. Fundo de cultura e sistema de fomento e financiamento, tem, não tem, como poder aprimorar ele também. A conferência vai pautar tudo isso, ajuda nisso tudo, né? E também a conferência pode ajudar a que a gente compreenda que os projetos, tanto da Paulo Gustavo quanto do Aldir Blanc, também possam compreender o que essas leis
na hora de serem postas em práticas no município de vocês, que esses projetos contribuem no alcance daquilo que vem a ser priorizado na Conferência de Cultura, no Plano de Cultura e nas demais demandas e reivindicações. Bom trabalho para vocês, estamos à disposição, vamos nos falando. Até mais, abraços. Para compor a mesa desta noite, gostaria de chamar aqui alguns convidados. Professor Rogério Alves, ex-secretário de Cultura e Turismo de Rafar e atualmente professor da FATEC em Indaiatuba. Capivari. É de Capivari. Eu falei, de Capivari. Iraci Coutinho, ativista cultural e membro da Academia Hispano-Brasileira de Ciências, Letras e Artes. Toninho Macedo, gestor cultural, diretor da Baçaí Cultura e Arte da Fazenda São Bernardo de Rafar. Malu, estilista, ativista cultural, líder do Move Casp. Malu é delegada, representando aí Capivari, no estado de São Paulo. Parabéns, Malu! Uma presença de destaque no evento é Alessandro Azevedo, coordenador do Escritório Estadual do Ministério da Cultura do MINC, no estado de São Paulo. Ele é ator, iluminador, diretor teatral, um ativista e militante da cultura há mais de 2 décadas e realiza o Sarau do Charles, o sarau mais antigo da cidade de São Paulo. Nos últimos anos, Alessandro tem sido uma voz ativa em importantes movimentos culturais, defendendo a cultura no cenário político do Brasil. O nosso diretor de Cultura, Esporte e Turismo, Luiz Henrique. O nosso vice-prefeito, que gosta muito de cultura, e hoje a gente vai conversar aqui muito com ele, todo mundo vai pedir para o Wagner o que quer para a cultura de Rafar. Wagner Bragalda. E, representando a sociedade civil, filha do historiador Pedro Silveira Rocha, Irani Silveira Rocha. Passo a palavra para o nosso presidente do Conselho Municipal de Rafar, que em breve se tornará o Conselho de Políticas Públicas Culturais, Francisco. Pai Francisco, vem cá. Gostaria de chamar também, para representar os nobres vereadores dessa casa, o nosso vereador Pedro Rosa. Boa noite a todos, a todas e a todos. Vamos sentar? Por gentileza, podem ficarem à vontade. Aqui é a gente do povo mesmo. O Pedro aí, ele representa aí, além de ser vereador, ele é membro do Conselho Metropolitano de Pessoas com Deficiências, não é isso, Pedrinho? Da região de Piracicaba, tá? É muito importante a representação aí de um rafardense, trazendo para a gente essa política, tá certo? Vamos dar continuidade à nossa conferência de hoje. É muito importante, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. A voz do povo é importante em todas as conferências, né? As propostas que irão ser lançadas aqui,
é de suma importância para que possamos criar uma política pública, né, forte, uma política que saia do povo, né? Nada melhor do que o povo para saber o que o povo precisa. Eu acredito nisso. Vamos começar das falas, então. Né? Já foi apresentado aí os nossos convidados, as nossas autoridades, e a palavra vai por ordem mesmo, Viviane? Tá, então a nossa palavra vai ser do nosso diretor de Cultura, Esporte e Lazer, Luiz Henrique. Pessoal, boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença, primeiramente, das autoridades aqui com a gente, o Alessandro, do Ministério da Cultura, um prazer tê-lo em nossa cidade. A gente imagina a correria que vocês estão aí para fazer parte, participar de outras conferências também aí no interior de São Paulo. Obrigado de verdade pela presença. A Vivian comentou que você voltou para São Paulo, para depois voltar para cá, então não deve estar sendo fácil. Obrigado pela presença, viu? A Iraci também, que eu não sabia, mas eu já conhecia ela. A gente se conheceu na Fazenda São Bernardo. Obrigado, viu, Iraci, pela presença. O vereador Pedrinho, o Rogério, o Malu, o Toninho, a Irani, o Wagner também pela presença. Agradecer a Vivian, que vem sempre nos ajudando, colaborando muito com a cultura da nossa cidade. Se não fosse todo esse apoio seu, a gente ainda estaria, com certeza, muito atrás de onde Rafar está no momento, viu? E, através de todos eles, agradecer a presença de todos aqui mais uma vez. Estamos muito felizes. Estou muito feliz por estar aqui hoje novamente, formalizando mais um passo para o caminho do desenvolvimento cultural da nossa cidade. Eu acredito que a realização dessa conferência de cultura significa respeito pela sociedade civil. Sabemos que Rafar precisa avançar e muito dentro das questões das políticas públicas culturais e que o foco de hoje vai ser compreender a importância dessa conferência para a sociedade civil. Artistas, fazedores de cultura, é um passo muito importante que estamos dando aqui hoje, deixando talvez um legado para que muitos encontros como esse ocorram daqui para frente em prol da cultura da nossa cidade de Rafar. Espero, quanto gestor de cultura da cidade, que possamos atender as demandas votadas e manifestadas pela sociedade aqui hoje, no panorama da nossa cidade. Quero aproveitar o momento para parabenizar também a nova gestão do Conselho Municipal de Cultura, presidida pelo meu parceiro aqui, Francisco, que já trabalhou comigo, ainda esse ano, né, Francisco, se eu não me engano? Esse ano já trabalhou comigo lá e agora voltou a trabalhar como membro da... Como que é, Vanderlei? Tá certo? Ah, tá. Como membro lá do Conselho, agora como presidente, né, do Conselho Municipal. E eu estou acompanhando, estou no grupo deles, do Conselho, e estou vendo todo o trabalho que vocês vêm fazendo, desempenhando para que essa noite seja o sucesso que eu tenho certeza que vai ser. Então, parabéns, Francisco, em nome deles a todos os representantes também do Conselho Municipal. Essa parte eu não vou falar, já foi. E conte comigo. O que vocês precisarem para mudar a cultura, a gente está aqui junto, para trabalhar sempre em conjunto e em busca de visibilidade, mais benefícios para a classe cultural. Contem sempre com a gente, com o Wagner também. E é isso. Boa noite a todos. Muito obrigado a todo mundo. Você foi fantástico, Luiz. O Luiz ele tem essa garra jovem aí na cultura e tem agraciado a Rafar com essa força. E nós temos visto aí os resultados, graças a essa força que você tem. E conte comigo. Estamos aí, conte com todos nós, rafardenses, também. Queria agradecer também a presença aí dos representantes da comunidade, a todos os representantes da comunidade. A Elisângela, representante da Fazenda Itapeva. Elisângela, tá tudo bem? E a Rubenilda, artesã, representante da Fazenda Sete Fogões. Bairros, né? São bairros agora, não é fazenda, mas é bairros, Itapeva e bairro Sete Fogões. Gostaria de agradecer também a presença dos alunos da Escola Geni Aprilante. Sejam bem-vindos a todos. E todos da Casa de Axé Exu Sete Estradas. A palavra agora está com o nosso vice-prefeito, Wagner Bragalda. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, né? Que alegria estar aqui hoje. Cumprimento autoridades,
membros, representantes da sociedade civil, cultuadores da cultura, né? Dimensões religiosas que temos aqui, e falar em nome do poder público. Trago o abraço afetuoso do prefeito. Na verdade, hoje tivemos um dia atípico no Paço Municipal, com mais problemas do que normal, né? Mas ele foi para um outro compromisso. Estou aqui caminhando com vocês, como já caminhamos desde algum tempo atrás. Tá? Eu acho que é um marco importantíssimo para o nosso município, esse Conselho Municipal de Cultura. Nunca tivemos, e eu acho que o primeiro passo foi dado para termos uma expressividade e uma representatividade no governo estadual e na esfera federal. Rafar existe, tem quase 10 mil habitantes. Fiquei muito triste com o último censo, porque não atingimos 10 mil habitantes. Isso, fico triste porque os repasses estaduais e federais são como um município de 5 mil habitantes. Fico triste nesse aspecto, mas somos um povo guerreiro, um povo de boa vontade, um povo que cultua a história e a cultura na dimensão do que nos propõe, né? Porque a cultura vai além de tudo que a gente vê no dia a dia, né? Acho que algumas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer tantas coisas. Eu, a partir do momento que eu conheci o Toninho, falei, Toninho veio aqui em Rafar, Toninho é meio louco, né? O que o Toninho... Aí depois eu tive a oportunidade de ir até o Revelando São Paulo, conhecer um pouco da nossa região, do que é a cultura tradicional paulista, o que é a mesa paulista, né? E pude experimentar e criar amizades com pessoas novas, vivenciar coisas maravilhosas com as pessoas que eu convivi. Nós sabemos que, com relação ao nosso orçamento, investimos muito pouco ainda na cultura, mas contem com o meu apoio, com o meu voto, com o apoio da administração pública para incentivar os projetos. E, assim, trabalhamos, gente, com o quê? Com boa vontade e criatividade no nosso município. Irani está aí, Irani pede a reforma do museu aqui ao lado, já puxou minha orelha, cansou, acho que, de puxar minha orelha, e eu fiquei estressado já, não conseguimos fazê-lo ainda. Por favor, se tiverem meios de conseguir verbas, nos ajudem, porque Rafar depende dos repasses federais, estaduais e das empresas que nós temos no nosso município. Tá? Vontade e garra esse povo tem, e história também. Então, conte comigo para que a gente possa fazer Rafar caminhar e caminhar para o rumo certo, no eixo novo. Obrigado pela presença de todos. Wagner Bragalda, fazedor de cultura da nossa cidade. Muito honroso ter um vice-prefeito que está empenhado nessa causa, né? Agradecer a presença da Silvia, presidente da Unegro. Silvia, seja bem-vinda. Se sinta em casa. Então, vamos dar início aí à fala dos nossos convidados. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. É de suma importância aprendermos mais sobre a cultura, sobre o que é uma conferência, o que estamos fazendo aqui. Então, os convidados vão nos mostrar, nos ensinar, né, e nos indicar o caminho sobre o que é fazer cultura, o que é cultura e o que é uma conferência. Com a palavra, Iraci. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar toda a mesa, todos os presentes e parabenizar esta plateia. Está muito, muito linda. Parabéns. Gente, este é um momento muito único e especial para todos nós, mas especialmente a esta juventude que aqui está. Tomem posse do que é de vocês, porque são vocês que vão construir a cultura que nós queremos, que vocês querem. Vocês vão ser, daqui 40, 50, 60 anos, vão ser os pioneiros desta construção, né? Então, é muito importante
que hoje vocês prestem bastante atenção no que vocês vão votar, no que vocês vão discutir, porque, independente de Rafard ser um município pequeno e estar recebendo verbas, aí, enquanto município de 5 mil habitantes, né? Então, é muito importante que vocês já coloquem aqui quais são as propostas que vocês querem para ser implementada na cultura de Rafard. E é óbvio que não é só a questão do dinheiro. O dinheiro é extremamente importante e necessário. A verba tem que vir, né, Wagner? Ela tem que vir mesmo, né? Só que, assim, quando a gente está com um plano traçado, é muito mais fácil da gente chegar até uma empresa, da gente chegar lá até o Alessandro e falar assim para ele: Alessandro, eu tenho este projeto. Ajuda, né? É muito mais fácil o município se inscrever nos programas culturais que são fornecidos pelo Estado e pela União. Então, assim, hoje o que vai acontecer aqui é algo inédito para vocês. É a primeira, sim, mas a gente só começa a construção de uma casa, gente, pelo alicerce. A gente não pode começar pelo teto. Então, não se intimidem, não pensem que é porque o meu município é pequeno que eu vou fazer poucas coisas. Prova disso é o Luiz Henrique, que aqui está, né? Um jovem diretor de cultura, fazendo o que pode ser feito com pouco recurso que tem. Tem muitos municípios que são muito maiores que Rafard e não tiveram, na sua plenária, a quantidade de pessoas que aqui estão. Tá? E eu quero também dizer para vocês o seguinte: o quanto a cultura é importante na vida de uma pessoa. O quanto a cultura nos salva, nos liberta e nos coloca em lugar de destaque. Este livro aqui, Curtindo o Coach Adoidado, é uma prova muito viva disso. Muito viva. Eu sou coautora nesse livro, onde eu falo do autoconhecimento. Alguns, quando eu escrevi essa coautoria, em 2021, disseram para mim o seguinte: você só é uma coautora. Eu falei: e daí? O que eu quero é escrever, é colocar para as pessoas, é falar do autoconhecimento para as pessoas. E aí, eu joguei para o universo e falei que venha o melhor. Hoje, eu faço parte de uma academia hispano-brasileira de ciências, letras e artes por conta deste livro, por conta da literatura. Vocês percebem? E aí, eu também recebi uma comenda Euclides da Cunha. Eu sou uma comendadora. E olha que incrível, gente. Então, isso muda. E aí vocês vão dizer assim: só? Não, não é só. Sabe por quê? Porque a gente já vai pensando em novos projetos. A Lei Paulo Gustavo chegou, né, Alessandro? E aqui também, Rafael, chegou. Eu já escrevi o meu projeto do meu novo livro, que eu vou contar para vocês aqui em primeira mão. Fala-se de uma princesa deficiente, mas ela é muito eficiente, que eu quero vir lançar aqui, viu, Luiz Henrique? Para vocês. E eu tenho certeza que eu vou ganhar esse projeto. Tenho, porque eu tenho fé. Entende? E, assim, o que é importante nisso tudo? Eu estou, através da literatura, através da cultura, tendo uma cultura inclusiva. Inclusiva. Isso é muito importante. Então, vocês que, no futuro, vão ser fazedores de cultura, quando forem nos projetos de vocês, descrever esse projeto, fazer esses projetos, pensem nas pessoas com deficiência. Seja deficiência auditiva, seja deficiência visual, seja deficiência física, não importa. Porque, na verdade,
Todos nós temos um talento escondido. E dentro de cada ser humano, cada talento que ali está, através da cultura, nós podemos colocar o nosso talento para fora. Prova disso são os artistas que pintam com a boca, pintam com o pé, né? Ou mesmo as crianças que não conseguem se comunicar e os professores, através da arte, conseguem fazer uma comunicação com eles. Então, a cultura ela é muito rica em todos os âmbitos. Os psicólogos e terapeutas hoje, eu também sou terapeuta, tá? A gente tem a obrigação de aprender a ler os desenhos. Eu costumo falar que um terapeuta ou um psicólogo que não consegue ler um desenho do seu paciente, ele está fora. Ele precisa entender de cultura, porque quando um cliente meu não quer falar comigo e eu coloco na mão dele uma folha de papel, ele consegue me dizer qual é a dor dele, o que está magoando, o que está fazendo aquele sofrimento. Então, é assim, isto é a cultura inclusiva. Olha que lindo. Eu espero que todos tenham uma excelente conferência e eu vou estar aqui para colaborar com vocês no que eu puder. Muito obrigado, boa noite a todos. Gratidão, Iraci, foi muito importante. Quero aproveitar, então, gente, e convidar aqui no palco. A gente mudou um pouquinho a regra. Douglas e Marcelo com hip hop inclusivo. Projeto Origem. Sejam bem-vindos. Come on back, peaceful. Easy now. I'm gonna be free or die. I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can, while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. I can feel it in my bones. You have made it 100 miles to freedom. Would you like to pick a new name to mark your freedom? Phantom. Early in the morning, before the sun begins to shine, we're gonna start moving towards that separating line. I'm wading through muddy waters. You know I got a made up mind, and I don't mind if I lose any blood on the way to salvation. And I fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to
Underground Railroad. And I know what's around the bend might be hard to face 'cause I'm alone. And I just might fail, but Lord knows I'll try. Shine stars fill up the sky. Stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling? Calling me to answer. Gonna keep on keeping on. I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, do you hear freedom calling? Calling me to answer. Gonna keep on keeping on. I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, I hear freedom calling, calling me to answer. Gonna keep on keeping on. I can feel it in my Isso, é isso, pessoal. É por isso que estamos aqui. Isso é cultura inclusiva. Tá. Eu queria pedir, em relação ao tempo, por conta da... Os alunos vão ter que sair às 9 horas, eu gostaria que eles participassem, né? Mas, enfim. Vamos lá, pessoal. Continuando aí, então, o nosso próximo convidado que vai estar aí falando conosco é o Rogério. Fica à vontade, Rogério. Não? Então vamos lá. Sim? Oi, boa noite a todas, todos e todos. Depois de uma apresentação tão inspiradora dessa, né? Qualquer fala. Mas muito bom, parabéns. Eu tentarei ser breve. A Vivian, uma amiga querida, mas ela apronta algumas com a gente, né? Numa contexto dele, eu humildemente aqui, tentar dar minha contribuição, e ela me pediu para falar sobre o eixo 1 e 2. Mas eu entendo que eu não devo prolongar nas explicações do eixo 1 e 2. Tem tantos convidados, o Alessandro, o Toninho, o Malu, tantos para falarem, né? E eu vou tentar passar algo que eu tenho estudado, tenho lido. Eu fui secretário de Cultura em Capivari, tive a honra de servir em Capivari, minha terra natal, como secretário. E foi anunciado como secretário de Cultura de Rafar. Não tive essa honra, né? Quem sabe teria sido uma experiência tão enriquecedora também. Então... Oi? Quanto ao eixo 1 e 2, eu vou até inverter um pouquinho. Porque vocês sabem o tema da conferência? Democracia e direito à cultura. E aí, o eixo 1, tá um cartaz, um material expondo ali perto da Letícia ali. Eu peço depois que vocês se interem ali das perguntas que impulsionam a discussão, né? Mas ele diz sobre a institucionalização, marcos legais, Sistema Nacional de Cultura. Foi até mencionado o Sistema Nacional pelo meu colega, o Binho Perinotto, né? E o eixo 2, democratização do acesso à cultura e participação social. Mas eu quero tratar de uma forma até a essência da questão da democracia.
é algo que eu tenho me debruçado até além dos temas da cultura propriamente, é a democracia, o conceito da democracia, porque eu sinto que ele se perdeu uma parte e ameaçou se perder muito mais e foi tão desvalorizada aí no último ciclo que a gente viveu no nosso país. Estamos diante de um público majoritariamente jovem, né? E alguns de nós temos mais tempos de juventude, né, Alessandro, né, Toninho? Mas a maior parte tem menos tempos de juventude. Então, é importante resgatar essa questão do tema da democracia. Eu já tive a oportunidade de ministrar algumas palestras, algumas falas sobre o valor da democracia. Eu trago um exemplo que ilustra, acho que bem o que a gente viveu e a importância dela. Vai ser breve. No século XII, então, longínquo do século XII, a Escócia vivia sobre o domínio ali do povo inglês. E a Escócia, sobre o domínio e sobre o jugo ali, sobre uma influência não muito positiva do povo inglês, eles se levantaram e guerrearam contra o povo inglês. Esse episódio, esses fatos históricos, gerou lá na Escócia um herói nacional chamado William Wallace. Esse fato marcante da história da humanidade está a arte, né, a cultura traz isso para nós no filme, creio que alguns assistiram, Corações Valentes, do Mel Gibson, filme virado dos anos 90 para os anos 2000, filme extraordinário, quem não assistiu, assista. Então eles lutavam pela liberdade deles e muitas vidas foram ceifadas. Em 2014, a Escócia, novamente, isso 800 anos depois, ela também discutia a questão de se libertar do povo inglês, se ficar independente ali na Grã-Bretanha. E aí, felizmente, o homem ele tem a possibilidade de fazer algo melhor, de evoluir. Nós estamos vivendo dias tão tristes de guerras aí pelo mundo. Mas em 2014, os escoceses lutaram novamente. Mas, graças a Deus e graças à evolução humana, não se perdeu uma vida sequer. Os escoceses praticaram a democracia. Eles foram às urnas e votaram se queriam ou não se libertar do povo inglês. O que estava acontecendo em 2014 na Escócia? Um voto sem derramamento de sangue para fazer uma escolha. E o que nós estávamos vivendo aqui no Brasil em 2013, 2014, 2015? Sérias ameaças à democracia. Algumas pessoas desinformadas, outras mal intencionadas, indo às ruas pedindo regimes ditatoriais, regimes autoritários, defendendo governos autoritários, ameaçando a nossa democracia. E a gente viveu isso. O reflexo disso se deu logo na sequência e se deu com o fechamento do Ministério da Cultura. Eu sei que o Alessandro vai falar um pouco sobre esse ciclo aí, nosso ciclo tão triste, mas superado, né, Alessandro? Fruto dessas escolhas, desse caminho que estava se apontando ali em 2014. Os escoceses caminhando por um fortalecimento da democracia. E nós aqui, alguns de nós, não todos, enfraquecendo a democracia. A democracia e esse tema do eixo 2, como ele se reflete no Conselho de Cultura, no fortalecimento do Conselho da Cultura, na busca, presidente, da escuta da população, da participação da população, pessoas dos bairros distantes, Sete Vogões. Eu sou de Capivari, conheço, convivo em Rafar, conheço os bairros aí também, do jovem, do menos jovem, com mais tempo de juventude, de todos os segmentos da população sendo ouvidas. Isso é o fortalecimento da democracia, é isso, a respeito essencialmente disso que trata o eixo 2, desse fortalecimento. Rapidamente, sobre o eixo 1, a questão da institucionalidade. Bom, só para reforçar e a gente entender que a democracia também, ela não é a solução para todos os males. Ela não vai trazer todas as soluções, mas é nela que nós podemos discutir os problemas e buscar essas soluções. Vou citar duas frases de filósofos, alguns deles até muito presentes na mídia. O Leandro Carnal, ele fala, a democracia, ela não instala o céu na terra, ela não traz o céu para a terra, mas ela impede que o inferno se instale. É na democracia que a gente impede que o mal se instale. A professora Marilena Chauí, ela fala que é na democracia que é possível disputar direitos. Se a gente fala hoje, Iraci, de inclusão, se a gente fala do direito da comunidade LGBTQIA+, né, Malu? A Malu é uma batalhadora nisso, conheço a Malu há vários anos, é no ambiente da democracia que é possível a gente tratar disso. Se a gente fala de ampliação
dos direitos culturais é na democracia. Partindo para o meu final, a institucionalização, então, ela prevê o eixo 1, o OCCPF da cultura. O CPF da cultura, mas antes tem o O e o C. O O e o C é o organismo, o órgão, a secretaria, no caso a diretoria, aqui representada pelo Luiz. Aí fica uma dica, uma provocação, viu, Wagner? Quem sabe estudar no próximo ciclo aí, desmembrar temas tão importantes como a cultura e o esporte, mas de repente desmembrar as duas diretorias. Entendo. Fica a orientação, o cara vem me cobrar aqui, não. É uma dica. De repente, essa separação é muito saudável e muitas fala de verba, de recursos, de projetos, pode ser melhor trabalhada se elas estiverem separadas. Fica aí a sugestão, podemos aí tomar um café e conversar um pouco mais sobre um pouco disso. O órgão, a conferência, estamos fazendo a primeira conferência. O conselho foi eleito, o OCC. O plano, acredito que a partir daqui dá o start para a elaboração do plano, e o financiamento, o fundo, pode recursos municipais, o governo federal com um novo olhar, transferindo de recursos diretamente para os municípios, o Estado, isso que trata a institucionalização da cultura. Não vou prolongar mais. E lembre-se sempre, livre-se de armas, arme-se de livros. Obrigado, boa noite a todos, boa conferência. Recado está dado, né? E isso é muito importante aí para a nossa cultura, para a nossa política cultural. A palavra, agora a gente passa para o nosso presidente da Baçaí Cultura e Arte, Toninho Macedo. Tem muito a agregar a nossa cidade de Jafar, tem agregado muito, né? Com o Centro Cultural Luz de Pirilampos, ali na Fazenda São Bernardo. Alô, tá. Boa noite, rafardenses de todas as idades. É uma alegria estarmos juntos de novo. O Charles Tó, o Alessandro, na sua trajetória de palhaço, de ator, né? A gente transitou vários momentos no âmbito do Revelando e da cultura, né? Eu gostaria de parabenizar Rafar por, enfim, ter um conselho. Nós sempre pensávamos que Rafar tinha um deslize pela cultura, né? Em que pese o fato do Wagner, como vereador, e depois como vice-prefeito, né, ter todo o seu empenho, né, mas eu sempre me dizia que derrapava. Né? Nesta casa, nós, há cerca de, acho que 8 anos, recebi o título de cidadão rafardense. E, na minha fala, um dos vereadores aparteou dizendo o que a Baçaí estava querendo fazer em Rafar. Lembra-se disso? Aliás, foi o Wagner que me concedeu o título. O que a Baçaí vem fazer aqui em Rafar? O que a Baçaí tem para oferecer? Bom, não vamos relembrar o momento, mas foi um momento muito significativo, onde nós mostramos para eles, para aquele senhor, o que nós estávamos trazendo. Eu gostaria de fazer um pequeno parênteses para, inclusive a partir da fala da Iraci, né, lembrar o seguinte: a Baçaí completou 50 anos, acabou de completar 50 anos. Começou na periferia de São Paulo, no pátio de uma escola do Estado, né, extrema zona leste de São Paulo. Então, naquele momento, eu era um professor cheio de entusiasmo, que ia para a quadra, nas mais horas de folga, ia para a quadra, fazer teatro e dança e música com os alunos, né? Bem, isso cresceu de tal forma, nasceu a Baçaí.
Eu pensava que a minha carreira como professor estava me deixando satisfeito e eu podia parar por ali. Entretanto, vários professores da USP, professora Dilma de Mello Silva, Luiz Roberto Alves e outros, né, conhecendo o trabalho que realizávamos, chegaram e disseram: você precisa voltar para a academia. Né? Eu disse: não tenho vontade, não quero mais fazer vestibular nem nada. A Dilma e o Luiz Roberto vieram e disseram: nós te oferecemos a vaga para o doutorado. Eu falei: sem exame? Porque eu já tinha o título, né? Sem exame? Sim, vai lá e nós... Bom, entrei, fui, cursei, sempre na trajetória da inclusão. Então, começo, meio e fim, cheguei à minha titulação. E houve um fato muito curioso. Alessandro, Iraci, a minha defesa, a defesa do meu doutorado, foi se dar exatamente no espaço em que a Abaçaí ocupava e que desenvolvia o trabalho de ação cultural. Foi no salão do Parque da Água Branca. O único caso da Universidade de São Paulo que deslocou toda uma banca para avaliar um doutorado, um doutorando, né? E no espaço em que a ação acontecia. E foi muito interessante nós olhar. Eu estava olhando para vários de vocês, né? Vocês imaginem que na plateia estavam aquela criançada, aquela rapaziada toda da Abaçaí, né? Então, quando eles argumentavam, como eles... Claro, porque a avaliação de doutorado é isso, né? Alguns puxavam o cabelo. É bom compartilhar isso. Meu Deus, o que estão fazendo, né? Mas faz parte do jogo. Faz parte. Foi muito bom. Pois bem, essa trajetória toda, e a que nos trouxe aqui para Rafar, ela tem um norte. E esse norte, hoje de manhã, eu resumi com por que eu vivo, por que nós trabalhamos, por que a gente está ali na Fazenda São Bernardo. Quem daqui conhece a Fazenda São Bernardo? Ai, que bom! Que bom. Tem muito mais gente vindo de longe para conhecer o que está sendo feito ali, mas vocês conhecem as ações que estão sendo feitas no momento? Quem? Aí já modifica, não é? Pois bem. Tornar o mundo melhor é uma escolha. Tornar o mundo melhor é uma escolha. Nós podemos simplesmente estar aqui, tá bom, é bom jogar futebol, claro, é bom dançar, é bom... Claro que tudo isso é bom, tudo isso é importante. Mas o mais importante é a escolha que temos que fazer, tornar o nosso mundo melhor, né? Eu tenho andado muito incomodado com a desumanidade que nós estamos enfrentando, né? As guerras lá do... Né? Alguém pode pensar, mas está tão longe. Não, não está longe, não. Não está longe, não. O Wagner nos relatava um fato que aconteceu ontem aqui, sim, e que é resultante de tudo isso, dessa desumanização, né? Tá bom. Estamos ali na Fazenda São Bernardo. Quem não participou das atividades ainda, por favor, dê um jeitinho de ir lá, né? E, para finalizar, um momentinho. Um pouquinho só da paciência de vocês. Eu tinha preparado uma metáfora da carpintaria, que muitos de vocês devem conhecer,
Quem conhece? A parábola da carpintaria. Bom, não a localizei aqui, seria belíssimo, mas depois a gente pode compartilhar. Com a diversidade tão grande que nós estamos aqui dentro, né, de feito. Citada nesta mesa hoje algumas vezes, né? Alô, a diversidade é sinônimo de riqueza, né? Não de empobrecimento. Então, a parábola da carpintaria mostrava... Você conhece, Alessandra? A parábola da carpintaria? Não. Eu vou compartilhar depois com vocês todos. Mostra que numa carpintaria há uma grande discussão para saber quem era melhor. Se a lixa, se o serrote, se o martelo, se o prego, né? Este aqui? Quem era o melhor? Né? Então, uma briga e ninguém se entendia. Aí, por fim, o carpinteiro entra, a gente pode interpretar, alguns interpretam como Jesus, não importa, o professor, não importa. O carpinteiro entra e pega o serrote e trabalha com serrote. Pega o martelo, trabalha com martelo. Trabalha com cada uma daquelas ferramentas. Então, a conclusão a que eles chegam viram, juntos, nós conseguimos contribuir para fazer o melhor. É isso que eu gostaria que ficasse aqui para nós em Rafar, que a partir deste momento do Conselho Municipal de Cultura, que a gente entre num clima não de ficar disputando, disputa é terrível, empobrece. Disputa é o contrário de inclusão, é a exclusão. Então, a partir deste momento, a gente pode depois compartilhar com os professores, né? Mas saber que vai ser a peculiaridade de cada um de nós, de cada um de vocês, que vai fazer a grandeza de Rafar. Muito obrigado. A Fazenda Baçaí, ela trabalha muito com essa cultura, né? E temos vários eventos aí na Fazenda, pessoal. Nós temos aí o arranchamento indígena, o encontro cigano e demais eventos. Então, acompanhe, que é de um enriquecimento maravilhoso para cada um de nós e para a nossa querida Rafar. Com uma palavra agora, Malu, a nossa ativista. Delegada de Cultura. Tá certo. Se apresente. Boa noite a todos, todas e todes. Nosso Deus, que energia que tá isso aqui hoje. Que honra e prazer participar disso aqui. Meninos, vocês representam tudo que é mais lindo nesse país. Vocês são a força. Isso prova que nada é empecilho para a gente ficar no lugar de vítima. Aqui não tem perdedores. Aqui só tem ganhadores. Meu respeito e minha reverência ao povo do Axé. Laro Exu abrindo nossos caminhos. Salve todas as pombagiras. Eparrei a minha manhança. Meu respeito a esse povo que carrega, que traz todas as tradições de um povo da qual devemos todo o nosso respeito à raça negra que construiu a riqueza desse país. A juventude que eleva e vai levar nosso país a uma verdadeira nação. Seremos o primeiro país desse mundo, com certeza. Vocês não sabem o prazer, para mim, uma mulher travesti prostituta,
que ganhou as vidas nas ruas, avenidas e sarjetas desse país, estar aqui hoje representando a comunidade LGBTQIAPN+. Uma das comunidades, se não a comunidade mais excluída e marginalizada desse país. É uma honra poder estar aqui hoje falando para vocês. E eu represento aqui, assim como eles, assim como todos, que nós não somos um povo fraco. Nós somos um povo forte, que luta, que briga e que vai com tudo para cima quando a gente quer algo. E é isso que esse Conselho de Cultura e todos os rafardenses devem estar sempre aqui em mente. Eu quero, eu posso, eu consigo. Não se deixem abater, levantem suas cabeças. Somos todos seres humanos, filhos de um só Deus. E com Ele, com nossa fé, tudo podemos. Muito obrigado a todos, todas e todos. Eita! Conferência que faz arrepiar. Quero fazer os meus agradecimentos ao professor Getúlio, atualmente locutor da RFM Rafar. Seja bem-vindo. Aproveitar e agradecer à rádio, né, por ter aí anunciado a conferência, não ter nos recebido, e também a Rádio Alternativa, também, que a gente deu entrevista ontem, né, Vivian? Agradecer também. Agradecer ao Vanderlei Alves. Gratidão, Vanderlei. A Rita Martins, ex-diretora de Cultura da cidade de Rafar e museóloga. Bem-vindo. E Ana Ramos, professora. Ana Ramos também. Teatro também, professora de teatro. E a nossa professora, nossa mestre aí do coral Afroxé. Tá certo? Com a palavra agora, o nosso palestrante da noite, Alessandro Azevedo. Boa noite, Rafar. Eu quero mais vibração, hein? Boa noite, Rafar. Aí. Bom, primeiro, quero pedir licença aos mestres e mestras presentes aqui para fazer uso da palavra e, na sequência, agradecer. Agradecer a essa apresentação maravilhosa de vocês, que eu fiquei emocionado em ver a força de vocês aqui em cena. Muito obrigado por nos dar esse presente. Agradecer o convite da Vivian, que fez com que eu estivesse aqui hoje. Ontem eu estava lá em Capivari e hoje aqui em Rafar. Está sendo um prazer imenso estar conhecendo hoje. Já tive a oportunidade de conhecer a Fazenda São Bernardo, do qual o Abaçaí agora digamos que é protetor, né, daquele santuário. Eu diria que eu vou chamar daquilo de santuário da cultura, né? Lindo, maravilhoso, sensacional. O Toninho eu já conheço há algum tempo e sei das coisas maravilhosas que ele é capaz de fazer, de potencializar. E o Revelando São Paulo é uma dessas coisas. Eu tive a oportunidade de participar de várias edições do Revelando São Paulo e é algo sensacional que mostra o que é a cultura do Estado de São Paulo. Isso é maravilhoso. Um evento que reúne numa semana 2 milhões de pessoas. Isso não é pouco, isso é muito. Parabéns, Toninho. Parabéns. Eu acho que a cultura brasileira te deve essa, tá? Tenha certeza. Quero agradecer ao Wagner Bragalda, que é vice-prefeito, pela sensibilidade em colocar a cultura num lugar de destaque. Parabéns, vice-prefeito. Tudo de bom. Pode aplaudir. Ao Luiz Henrique, o diretor de Cultura, Esporte e Turismo, que tem esse desafio pela frente, que é conduzir, né? E, como eu digo sempre, o Estado ele não faz cultura. O governo não faz cultura. O poder público não faz cultura. Mas ele tem uma missão, que é fomentar a cultura. E você
faz isso, está fazendo isso aqui na cidade de Rafah. Parabéns. Agradecer ao Francisco Manuel de Oliveira, que é conselheiro fiscal. Não, presidente do Conselho. Presidente do Conselho Municipal de Cultura. É isso aí. Francisco, você, além de ser o presidente do Conselho, é um excelente mobilizador. Isso tem... Olha só, olha aí, ó. Dá para ver aqui, ó. Ao professor Rogério Alves, que também me convidou para ir a Capivari, e foi muito importante ter passado na conferência de Capivari ontem, conhecer um pouco mais sobre a cultura da cidade. A Malu, que impressionou ontem e hoje de novo na fala, com uma fala tão potente. Ao vereador Pedro Rosa, que eu tive a oportunidade de conhecer, e parabéns por defender a causa PCD, essa pauta tão importante. A Regina Reis, que é conselheira de cultura, está aqui presente. Regina, mas está aí a saudação. O Anselmo Figueiredo, a Vivian, que eu já agradeci aqui, que é atriz e diretora de teatro. A Iraci Coutinho, que me deu esse livro maravilhoso, que eu vou ler nas viagens agora. Muito obrigado, Iraci, que já me convidou para Taboão da Serra no domingo. E ao Toninho Macedo. Eu não tenho o seu nome aqui na nominata. Irani, muito obrigado por fazer parte dessa mesa tão importante aqui na noite de hoje. Trago aqui para vocês uma saudação da nossa ministra, Margarete Menezes, ministra, mulher, preta, empoderada, à frente de um grande desafio, que é reconstruir o Ministério da Cultura. E do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério foi extinto pela 3ª vez e reconstruído pela 4ª. E agora nós estamos há 10 meses nesse processo de reconstrução do Ministério da Cultura. A parte institucional da cultura foi totalmente devastada nesse país nos últimos 6 anos. Nós precisamos repor, inclusive, o mobiliário do Ministério da Cultura, que não existia mais. Então, de fato, é um processo de reconstrução do Ministério da Cultura. E, com isso, a retomada das inúmeras políticas públicas nesse país, para colocar a cultura no lugar de destaque, no lugar que é merecido a cultura. Nós temos uma missão que nos foi dada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pela Margarete Menezes, que é o nosso ponto focal, a nossa missão é trabalhar para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, fazer com que os recursos cheguem para essas pessoas, para vocês. E quando eu falo trabalhadores da cultura, eu cito também, está incluso nesse termo trabalhadores e trabalhadoras da cultura, os técnicos e técnicas, que são invisibilizados, porque eles estão sempre por trás nos bastidores, mas fazem parte dessa cadeia produtiva e são tão importantes quanto quem está em cena, o intérprete. Então, parabéns aos técnicos e técnicas. Um exemplo é o nosso amigo, como é que ele chama? Vanderlei, que aperta lá o botão para o microfone funcionar, vem aqui, troca a bateria, tira foto, corre para lá, corre para cá. Então, parabéns. Obrigado por você estar aí nessa função tão importante. O Ministério da Cultura voltou com essa preocupação, com essa missão que é de territorializar as ações do Ministério da Cultura. E uma dessas ações é que, em cada um dos estados e no distrito, nós teremos um escritório de representação do Ministério da Cultura. Antes não tinha. Nós agora temos 27 escritórios distribuídos pelo país, para garantir que a política federal chegue para quem tem que chegar. Uma outra ação que foi agregada a essa missão de territorialização da cultura é os comitês de cultura. O que são os comitês de cultura?
Na campanha presidencial, o nosso presidente Lula ele falava que, além da retomada do Ministério, era necessário que a gente criasse os comitês de cultura. Nós, do Ministério, tentamos traduzir o que ele queria e lançamos o edital de comitês de cultura, que fica aberto até o dia 30 agora. O que vai ser isso? Todo estado terá o seu comitê de cultura. E por quem será formado o comitê de cultura? Pela sociedade civil. Nós teremos aqui no estado de São Paulo, isso varia de estado para estado, mas aqui no estado de São Paulo, nós teremos por volta de 70 agentes culturais, cobrindo todas as macro-regiões do estado de São Paulo. Então, nós teremos pessoas da sociedade civil que serão escolhidas pelos institutos federais, que vão fazer essa seleção, para ter agentes culturais nas macro-regiões. Uma outra ação que será agregada a isso são os editais dos pontos de cultura e dos pontões e pontos temáticos. Cada estado terão 2 pontões de cultura que têm essa capacidade de atuar em rede. Parabéns para o pessoal que chegou agora, que são mestres aí, que trazem a força da cultura popular brasileira. Uma salva de palmas para vocês. Maravilha. Então, os pontões, isso aí. Agora, fica aberto até o dia 10 de novembro o edital dos novos equipamentos públicos, que são os CELs de cultura. CELs de cultura são equipamentos com uma estrutura maravilhosa para qualquer fazedor de cultura poder se apropriar desse equipamento público federal, que aqui no estado de São Paulo será um total de 54 novos CELs da cultura. 54 equipamentos aqui para o estado de São Paulo. Isso em 10 meses de ação. Isso é colocar a cultura num lugar de destaque. Junto a isso, nós estamos tendo a responsabilidade de pegar uma conquista dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que foi a Paulo Gustavo. Porque a Paulo Gustavo foi uma luta dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Assim como a Aldir Blanc, que agora, desde ontem, foi colocada na situação de PNAB, que é Política Nacional Aldir Blanc, que existirá por 5 anos e terá um montante de 15 bilhões ao longo desses 5 anos, para serem distribuídos para todos os municípios que aderirem à PNAB. A Paulo Gustavo, nós tivemos uma adesão a Paulo Gustavo de 98,6% de todos os municípios brasileiros. Isso é um índice muito alto, é algo recorde de adesão. Isso é um esquenta para o que a gente quer com as conferências, que é a implementação do Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura, só para traçar um comparativo, é como o SUS da saúde, que existe para todos e todas. Então, a nossa missão é implementar o Sistema Nacional de Cultura. Essa é a nossa missão. Mas, para o Sistema Nacional de Cultura existir, nós precisamos começar pelo andar de baixo, que são os sistemas municipais. É muito importante que todos os municípios criem os seus sistemas municipais de cultura e os estados também. O que acontece agora com a Paulo Gustavo? Todos os municípios que aderiram a Paulo Gustavo, que receberam recursos públicos federais, eles têm até julho do próximo ano para construírem os seus sistemas municipais e estaduais. O que é o Sistema Municipal de Cultura? É o nosso CPF da cultura, que ele é constituído pelo Conselho, pelo Plano e pelo Fundo. Então, todos os municípios e estados que receberam recursos da Paulo Gustavo, até julho, terão que montar os seus conselhos. Isso vai criar uma capilaridade no país que vai fazer com que todos os municípios, desde os menores aos maiores, recebam recurso público federal. Isso é muito importante, é algo inédito. Esse ano, nós temos um orçamento recorde, porque juntando a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, mais a Rouanet, mais o Fundo Nacional, a gente tem algo em torno de 10 bilhões de reais. Nunca a gente teve um recurso tão alto para a cultura no nosso país. Isso é muito importante. Então, nós temos a conferência. Esse ano ainda, da Aldir Blanc, vão chegar para os municípios mais recursos. Até o dia 31 de dezembro, o governo federal fará o repasse dos recursos da PNAB para os municípios e estados. Então, isso é colocar a cultura, de fato, no lugar de destaque.
É muito importante a discussão que vocês fazem aqui. E quando vocês estiverem discutindo aqui na conferência municipal, é importante que vocês olhem para a cultura de vocês. Não aceitem aquela frase que diz assim: nós vamos levar a cultura para vocês. Não. Isso é muito colonizador. Se alguém falar para você, nós vamos estabelecer trocas, né? Aí sim. Mas vocês têm algo muito importante. E o Toninho Macedo, hoje, conversando com ele assim, ele é impressionante, porque eu fico horas escutando o Toninho, e ele é capaz de me mostrar coisas que a gente não percebe assim. Ele estava me falando do quadrante, né, da cultura que existe aqui em 4 cidades que ele citou, e que aqui é o centro, é o vórtice. Não é isso, Toninho? Aí, o vórtice da cultura. Então, vocês têm algo muito significativo aqui em Rafar. E por isso que vocês têm que valorizar. E agora a conferência tem que apontar isso aí. Tem algumas bandeiras antigas que a gente traz, que são os 2% para a cultura, o mínimo de 2% para a cultura. Isso é muito importante. Isso é um cálculo apontado pela Unesco já faz anos, décadas, que a gente vem lutando por isso. O sistema é uma outra coisa importante, uma bandeira antiga importante para se implementar. A gente precisa fazer isso. Política pública é isso. Política pública tem que chegar para todos, para todas e para todos. Então, a gente precisa aproveitar esse momento, que é esse momento que 10 anos que nós não temos conferência em nosso país, agora nós temos a possibilidade de discutir isso. E é o momento em que a sociedade civil vai aferir o que precisa para o município, para o Estado e para o Brasil. Então, eu desejo que aqui, vocês de Rafar, nessa conferência, consigam tirar as melhores propostas. Olhem sempre aquelas propostas que para vocês é interessante e que são factíveis, possíveis de serem executadas, mesmo que precise de pressão política. Tem uma frase que diz assim, que o poder público é que nem feijão, só funciona na pressão. Não é isso? Essa é a força popular, mas é verdade, precisa. Então... E isso tem que ser feito na base do diálogo, da pressão, mas é necessário isso. Hoje de manhã eu tive uma audiência pública na Câmara de São Paulo, por isso que eu vim aqui, porque esse não é o meu figurino normal. Eu sou de verdade um trabalhador da cultura, eu estou nesse lugar que é institucional, que é o Ministério da Cultura, mas eu sou ator e palhaço de profissão, de muitas décadas, isso é o que eu sou. Então tenho certeza que vocês têm na institucionalidade um parceiro e que o sirva de ponte para que ajude a implementar as políticas públicas nesse país. Por isso que eu aceitei estar nesse lugar. Eu disse, eu quero ser um parceiro da cultura, eu quero fazer com que toda a história que eu tenho na cultura sirva de apoio para os meus parceiros de trabalho, meus parceiros de profissão. Então, viva a cultura popular brasileira, viva a Rafar, viva vocês, trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Tamo junto! Gratidão, Alessandra. É muito bom para a gente ouvir isso, né? E todos nós fazemos parte dessa cultura, todos nós fazemos parte aí disso tudo que está acontecendo. Eu, enquanto o grupo, o coral Aueto Inguso se prepara juntamente com o grupo Afroxé, que vai fazer uma apresentação única aqui, queria dar a palavra para Irani Silveira Rocha, filha do historiador Pedro Silveira Rocha. Boa noite. Eu fui pega muito de surpresa. Nunca achei que iria fazer parte de uma mesa tão composta com tantas autoridades em assuntos, né? Mas eu estou feliz por estar aqui, principalmente porque eu estou podendo falar um pouquinho do meu pai. Por que falar do meu pai? Por que falar de Pedro Silveira Rocha? Pedro Silveira Rocha, ele tinha cultura dentro dele. Ele escreveu 12 livros e conseguiu editar 8. Além disso, ele que escreveu o livro da história de Rafar. Eu acho que vocês já tiveram oportunidade de ler o livro, vocês são estudantes, com certeza a história de Rafar vocês só conhecem, porque, graças a Deus, o meu pai foi um lutador, foi atrás de tudo que vocês possam imaginar, dias e mais dias, noites e mais noites, indo atrás para conhecer, de fato, a história de Rafar. Então, eu acho que ele é um merecedor. Por quê? Em primeiro lugar, nós não estaríamos neste recinto se não fosse por meu pai. O porquê disso?
na época do prefeito Heitor Turola, que ele ajudou muito, mas o meu pai sempre teve amizade com o seu Vinícius Stende Campos, que vocês têm oportunidade de vê-lo na fotografia ali fora. Ele era muito amigo do meu pai, ele era um museólogo, um escritor, enfim, tinha muitas qualidades e muitos títulos. E ele era muito amigo íntimo do meu pai. E aí o que aconteceu? Ele foi na minha casa e meu pai, conversando com ele, ele falou assim: Pedro, vamos fazer um asilo aqui em Rafar? Meu pai falou: vamos, né? Aqui em Rafar não, minto. Eu vou fazer um asilo. Meu pai falou: vamos fazer em Rafar? Ele falou: mas asilo em Rafar nem tem gente para pôr no asilo. Graças a Deus, né, que não tinha tantas pessoas para pôr no asilo. E o que meu pai falou para ele? Como ele já tinha algumas histórias de museus por aí, ele falou para o meu pai, meu pai falou para ele: por que você não faz um museu aqui em Rafar? Ele falou: o quê? Museu aqui em Rafar? Sim, museu aqui em Rafar. Porque eu estou escrevendo a história, você já pensou se tivesse um museu? E essa ideia, de fato, foi acontecendo e virou realidade. E isso daqui é nada mais do que um centro cultural, né? Infelizmente, em outros governos aí, ocuparam um espaço para a Câmara. Futuramente vamos ver o que a cultura pode fazer para voltar a isso, mas não é um espaço da Câmara, é cultural, é do povo. E do lado, não sei se todos vocês já viram, nós temos o museu fechado, que foi meu pai que conseguiu pegar todas as coisas que estão lá, pedia para um, pedia para outro, ia atrás da história de cada coisa e conseguiu fazer o museu. Mas o que aconteceu? Alguém, antepassado, aí, um prefeito, achou por bem fechar o museu porque o telhado estava precisando arrumar. Arrumar, hein, gente? Não ia cair, não. Só arrumar. E não aconteceu. Foram passando algumas gestões aí e, no fim, não aconteceu. Aí, este ano, por Wagner estar... Este ano, não. Quando eles entraram, há 3 anos atrás, fui conversar com o prefeito e com o vice, eles falaram: Irani, pode ir à luta. E, de fato, eu fui, como ele falou, que no fim enjoei. Fui à luta, voltei ao museu, como meu pai tinha feito, contando a história do início, que foi da usina, que tinham mexido até nisso, enfim. Voltei, tive a ajuda de algumas pessoas, sempre a gente não consegue fazer nunca sozinho. A Páscoa sempre esteve ao meu lado. E então nós conseguimos mudar alguma coisinha, mas não conseguimos, de fato, realizar o meu sonho. O que é meu sonho? É ver o museu novamente funcionando e uma sala para o meu pai. Olha que humilde que eu sou. Por quê? Exatamente, porque eu não estou vendo o Pedro Silveira Rocha agora como meu pai. Eu estou vendo como um rafardense, porque ele também recebeu o título de rafardense, porque ele era piracicabano, mas a vida dele, o amor da vida dele, quem tiver oportunidade de conhecer os livros, que ele fez 4 livros, todos de Rafar, além da história de Rafar mesmo, os outros que ele fez, sempre falando de Rafar. Então, eu espero que, através do museu, através dos professores, através dos diretores, inclusive do secretário da Cultura e mesmo da Educação, coloquem a história de Rafar em evidência para vocês. Por quê? Porque nós, eu estou falando nós, lógico que eu sei, eu estou colocando como pessoa, não conhecemos a história de Rafar. Não conhecemos. E isso precisa ser mudado. E a primeira coisa a ser mudada, abrindo o museu, a história vem automaticamente. Mas uma das coisas que eu também aqui vou pedir para que aconteça, vice-prefeito, é que a história de Rafar, de fato, seja contada nas escolas. Por quê? Porque eu passo... Professora, você já viu, né? Mesmo aposentada, não deixa de ser professora. Então, eu passo, qualquer criança que passa por mim, eu já vou perguntar se sabe ler, se sabe escrever, enfim. De repente, eu pergunto: você sabe alguma coisa de Rafar? Como que começou Rafar? Ah, não sei. Quando que foi que Rafar ficou município? Ah, eu acho que a professora falou, mas eu esqueci.
É assim mesmo? Então, é isso que eu tenho que pedir aqui. A ajuda de todos nós, porque eu nada mais sou do que o povo rafardense, pedindo para aquele fato, a nossa história não morra. Não morra. Porque se a gente se acomodar, Rafar não vai ter história. Então, foi o que eu falei numa ocasião que eu vim até aqui, eu já vou acabar. Eu falei assim, nós saímos aqui do Brasil para ir conhecer o Museu do Louvre, os museus aí, né, internacionais, que são maravilhosos. Foi feito assim, em 1500, vamos pôr uma data aí, e está lá maravilhoso. O nosso foi feito ontem, fechou. Entendeu? Então, é muito triste, né? E, ao mesmo tempo que eu estou aqui para falar do meu pai, como eu já falei que ele fez tudo isso, eu tenho certeza que ele está super feliz agora, que ele deve estar aqui, ele falando, porque eu não sou nem um pouco oradora, e ele adorava isso, e ele, com certeza, iria cumprimentar a todos por tudo que vocês começaram a fazer pela cultura, e espero que não morra. Porque, quando sai um prefeito e entra outro, dá uma apagada, né? E, por ter conselho agora, tomara não aconteça isso, né, Wagner? Porque a gente já lutou com outros, né? E tudo mais, mas eu acho que a gente vai conseguir agora, porque agora é tudo certinho, né? Então, quem sabe a gente vai, de fato, pôr o Rafar novamente aonde ele precisa. Porque, como me passaram aí, alguém me perguntou, Irani, se você tivesse que passear, aonde você iria? Aqui em Rafar você levaria as pessoas para conhecer os lugares? Então, o primeiro lugar que eu traria seria no museu. E depois conhecer todos os lugares de Rafar. Porque, a partir do museu, a gente conhece a história. Tá? E pegando um ganchinho aqui, Toninho, por favor, falando assim, eu defendo muito o Abaçaí, conheço pouco, mas é muito grandioso. E isso precisa ser divulgado em Rafar, porque é visto como um tabu, como um preconceito, com tudo isso. Então, vocês também, agora que vão ficar sabendo, que já estão sabendo do Abaçaí, não é só ir lá e conhecer o índio. Não, é divulgar, que nós temos um órgão de cultura aqui super importante. Então, a cultura é nossa, sem ela não existe nada. Não existe, porque quem não conhece o passado não vive o presente e não dá para pensar no futuro. Então, juntos, vamos nessa, gente. É isso aí. Obrigada. Rafar tem história, né? Vamos ver a apresentação do grupo, o coral Inguzo Aueto, que Inguzo significa força, Aueto é a bênção, a força da bênção, tá certo? E, juntamente aí, o Afroxé Sete Estradas.
que meu Senhor das estradas abra meus caminhos. Meu Senhor da porteira, Ele é meu Pai, algum choroque. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Samborepeba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Samborepeba, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Xangô, meu pai, amarra os inimigos e dá um nó. Xangô, meu pai, amarra na pontinha do cipó. Estão queimando velas que é pra me derrubar. Eu já fiquei doente, meu pai, sem poder andar. Agora estou aqui, que é pra saudar Xangô e vir essa macumba no... Aê, parrei, aleoia, aleoia. Aê, parrei, Iansã, Iansã. Aê, parrei, quando Iansã sai pra batalha, todos os cavaleiros param só pra ver ela. Olha que o céu clareou, quando o dia raiou, fez o filho pensar. A mãe do tempo mandou, a nova era chegou, agora vamos plantar. Do Maitaro ao Gumbrador, seu Oxóssi atinou, e o samba vai chegar. O Ogã já firmou, a tabaque afinou, agora vamos cantar. Aê, parrei, aleoia, aleoia. Nuvens de poeiras d'água que sai da deusa Oxum. Nuvem de poeiras d'água que sai da cascata da deusa Oxum. Nuvem de poeiras d'água que sai da cascata da deusa Oxum. Nuvem de poeiras d'água que sai da cascata da deusa Oxum. Dandalunda maimbanda coque, Dandalunda maimbanda coque, oh Dandalunda maimbanda coque, Dandalunda maimbanda coque, oh. Oh, 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 do fundo do mar, hoje eu vou cantar, vou louvar na areia, em lua cheia, minha mãe Emanjá, rosas do mar, minha estrela do céu azul. Não é história de um pescador que meu amor eu vou lhe entregar. Deixa as ondas do mar passar. Ouço o canto da bela Odoiá. Oxalá quem mandou um grande amor no fundo do mar. Oh, oh, oh. Olá, me lembarenganga, Jafurama, Cecel. Olá, me lembarenganga, Jafurama. Olá, me lembarenganga, Jafurama, Cecel. Olá, me lembarenganga, Jafurama. Lembandeua, 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 como a gambô, como a gambô. Lembandeua, lembandeua, como a gambô, como a gambô. Olha me lembarenganga, Jafurama, Cecel. Olha me lembarenganga, Jafurama. Pembelê, papai. Gratidão a todos. Esse é um pouco da nossa cultura. Esses são os meus filhotes, que amam de paixão, né, meus bebês? Pessoal, a gente vai dar agora uma parada para um coffee break. 5 minutinhos de café. Logo
Posterior, nós temos aqui presente o Anselmo Figueiredo, produtor cultural, ator, jornalista, fundador do Festival Nacional de Teatro de Piracicaba e membro do Fórum Paulista GLBTQ. Ele vai estar... Só espero só um minutinho para tirar foto. Ana. O pessoal do Afroshare, por favor, volta aqui para tirar foto. Todos, voltamos aí com a primeira conferência municipal de Rafar. Pessoal que já se credenciaram, nós iremos fazer a leitura do regimento interno da conferência. Vou fazer, vai passar o vídeo primeiro? Tá certo. Vamos passar 7 minutos de vídeo aí, rapidinho, pessoal. Se eu cantasse e não houvessem ouvidos que pudessem me ouvir, isso não estaria acontecendo. Então a arte é feita por quem consome, por quem apoia, por quem permite e proporciona acontecimentos como esse. Papel passado, presente e futuro, um like perfeito, em cima do muro, embaixo do muro, no bom, na mar, quem morre sou eu! Fala galera, eu me chamo Lorenzo Zaiman, sou DJ, produtor e ativista, homem trans, e estou muito feliz de poder participar desse momento tão importante aqui na história de Piracicaba, na história de São Paulo, que a gente participar desse momento, dessa celebração, a 15ª parada LGBTQIAPN+, né, da cidade. É uma honra para mim poder caminhar ao lado de pessoas tão incríveis que me chamaram para colaborar e fazer parte dessa história. Poder trazer um pouco do meu Nordeste, poder trazer um pouco da minha vivência, da minha história, onde outros homens trans se sentem representados e se veem lá em cima, né, do palco. E é muito bom isso, é muito bom a gente encontrar nossos pares e a gente fazer esse momento tão lindo, mais especial ainda, junto de quem está com a gente. Estou aqui representando todas as travestis e pessoas trans, mulheres e homens trans, porque nós sabemos muito bem que para nós que nascemos sobre essa identidade de gênero, sobre essa orientação sexual, a barra pesa muito mais forte do nosso lado. Nós não temos como esconder o que somos, não temos como fingir o que somos. Nascemos assim e assim nos comportamos perante a sociedade, sendo praticamente aquele escudo, o pelotão de frente que vem com tudo, na defesa dos direitos de todo cidadão, de todo ser humano e principalmente brigando na linha de frente por políticas públicas para que nos reconheçam como cidadãos, como pessoas, porque é isso que realmente somos. Você, travesti, mulher trans, homem trans, lutem pelos seus direitos. Façam que todos os níveis da sociedade, todos os locais sejam permitidos a nós, no poder público, nas escolas, dentro de nossas próprias famílias,
que todo trabalho, que qualquer um de nós temos o mesmo talento que todas as pessoas têm, sejam respeitadas. Nós temos que ter pessoas trans no poder público, na medicina, na educação, em qualquer lugar, no judiciário. Temos que formar doutores, temos que nos impor, temos que conquistar nossos espaços, porque é para isso que nós viemos, é para isso que nós temos que lutar. E só quando conseguimos, de maneira firme, com muita força e muita coragem, mostrar para todo mundo que nós, pessoas trans, somos seres humanos como todos os outros. Enquanto tiver uma pessoa LGBTQIAPN+, sofrendo preconceito, sendo excluída da família, do mercado de trabalho, sofrendo opressão da sociedade, a gente sabe que é uma questão estrutural, cultural, vai precisar ter a parada, vai precisar ter a ONG CASV, que esse ano completa 30 anos em outubro, para defender, não só para defender os direitos, para receber as denúncias, como a gente recebe lá no plantão de atendimento, mas principalmente, que esse tem sido o nosso trabalho nos últimos anos, que é de empoderamento. Instruir mesmo as pessoas para que elas não abaixem a cabeça do preconceito, que não aceitem esse retrocesso. Tem formas e formas de fazer, nunca com violência, discurso de ódio, estamos fora, Então tem como, eu digo sempre, para aquelas pessoas que querem refletir sobre o preconceito, por exemplo, sobre a transfobia, a gente tem formação, a gente faz muita palestra, muita formação na saúde, na ciência social, na educação, mas para aquelas pessoas que não querem a lei. A lei, a denúncia, a punição dentro de todas as questões legais e judiciais. Não pira, Piracicaba. Homofobia é crime, transfobia é crime. A gente quer fazer uma parada de amor, de paz e alegria. E o que eu peço a todos e todas, e todos os políticos do Brasil, que respeitem a diversidade. Que a gente precisa estar em todos os lugares. E a inclusão é tudo. Você não precisa gostar, mas você precisa respeitar. E entendo que essas iniciativas é que vai, na verdade, conscientizando, para que a gente acabe com a transfobia. Eu acho que não é algo rápido, mas com formação de consciências. Então, o meu mandato sempre esteve junto com a comunidade LGBTQIA+, e eu quero dizer que, para mim, é uma honra muito grande. Eu entendo que a discriminação ela é inaceitável num ambiente de democracia. Bom, para toda a comunidade de Piracicaba, sendo pessoas da comunidade LGBT ou não, eu quero dizer que a gente permaneça viva na medida do possível e do impossível, que consigamos continuar caminhando, lembrando, tendo memória, para fazer permanecer no corpo vivo, pulsando as nossas histórias, daquilo que a gente dá conta. Porque a gente não é aquilo que a gente quer ser, mas a gente é aquilo que a gente consegue ser. E olha quanta coisa linda a gente tem sido. Gostaria de chamar a plenária Anselmo Figueiredo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos. Boa noite, pessoal. Já está todo mundo cansado. A todas e todos e todes. Quero agradecer o convite, agradecer Vivian, Luiz, Wagner, parabenizar principalmente, Tenho acompanhado algumas conferências na região, fiquei muito feliz de chegar aqui, o município de Jafar, tanta gente participando, algumas... Sou de Piracicaba, me apresentar, sou ator, ele falou no início, sou ator desde criança, sou ator
jornalista e produtor cultural. Lá em Piracicaba, a gente fundou há quase 20 anos a Associação Piracicabana de Teatro, a PIT, né? E depois o nosso Fentepira, que é o Festival Nacional de Teatro, e depois entrei para a ONG CASV, né? Que realiza a parada da diversidade e do orgulho LGBT, que é a mais de Piracicaba. Aproveito para convidar, viu, Wagner? Amanhã a gente tem abertura lá em Piracicaba também. Piracicaba é uma conferência grande, já está na 6ª Conferência Municipal de Cultura. Nós vamos ter abertura amanhã à noite lá na Estação da Paulista e sábado e domingo o dia todo, com várias atrações, né? A gente teve pré-conferências. E aí achei muito importante, né? Eu estou lá, faço parte da comissão organizadora, estou coordenando lá o eixo 2, né? Que é justamente sobre participação social, cidadania. Eu acredito, infelizmente cheguei atrasado por conta da chuva lá em Piracicaba, mas ontem eu vi a fala do Alessandro, vai estar com a gente lá também em Pira no sábado, o Alessandro do Ministério, né? A gente já conhece o trabalho, o Alessandro fez uma fala ontem, eu tive a oportunidade de assistir a fala dele lá em Capivari, né? E aí, enquanto classe artística e sociedade civil, né, o que eu gosto de dizer sempre, já está na hora, já passou da hora da gente não aceitar mais, né, discurso, só discurso. Né? A gente tem muitas ativistas, né, aqui em Rafar, em Capivari, que eu estou conhecendo. A gente precisa agora conhecer as políticas públicas de cultura e sair dos discursos. A gente vê muito discurso bonito, principalmente em ano de eleição, né? E não só no ano de eleição, né? Entender o que é uma política pública de cultura é muito importante. Eu fiquei sabendo que aqui está criando o conselho, né? É o primeiro, já criou o conselho, então parabéns para Rafar. Municípios grandes, muitas vezes, não têm conselho, não conseguem fazer. Né? Eu ouvi de um prefeito, há uns 3 anos atrás, numa cidade que eu estava, para que conselho? Para que conferência? Não só de cultura, de saúde, de assistência social, de educação. Prefeito eleito falando na mesa. Para que eu quero conselho? Para que eu quero conferência? Eu fui eleito pelo povo, eu mando. E aí nós respondemos, então, senhor prefeito, precisa conhecer a Constituição Federal. Tem 2 formas de... O tema da conferência, dessa 4ª Conferência Nacional de Cultura, eu estive na 3ª Nacional, lá em Brasília, representando Piracicaba, na regional, na estadual, fui para a nacional, e foi ali, 2013, né? Vocês sabem, há 10 anos atrás, a gente começou a lutar por um sistema nacional de cultura. O tema da conferência esse ano, gente, ele não pode ficar só no papel, né? Democracia e direito à cultura. A gente precisa entender o que é isso, né? O Alessandro deve ter falado aqui, a gente luta... Eu estou no Fórum Estadual de Cultura, que é o FLIGS, a gente luta para que os municípios, né, e os estados tenham 2% do orçamento para a cultura, mas tem muita cidade que tem muito dinheiro da cultura parado, né, que não é investido. Falta, muitas vezes, sem culpabilizar mais, a sociedade civil se organizar mais, como a gente fez lá em Pira 20 anos atrás, para conseguir fazer um festival nacional de teatro, né? Sempre a gente vai ouvir do gestor que o cobertor é curto, que não tem dinheiro para tudo. Então a gente precisa se organizar, entender que existe um orçamento específico para a cultura, a gente não quer tirar de ninguém, né? Mas a gente precisa de fato fazer valer esse tema da Conferência Nacional em todos os municípios do estado de São Paulo, né? Democracia e direito à cultura, não simbólico, né? A gente não quer aperto de mão e cafezinho. Gestor que fala, quero dar um aperto de mão, cadê a Vívia? Vai lá no meu gabinete, a gente toma um cafezinho. Não, pode guardar o café, pode servir para outras pessoas. Eu quero dinheiro, eu quero recurso público, até porque é nosso. O dinheiro é nosso, dos nossos impostos. Então, a gente precisa dizer para eles, nós conhecemos os nossos direitos. Quando eu fico envergonhado, eu fico com vergonha alheia de gestor, de prefeito, secretário, que vai numa conferência para falar, vai lá na minha sala tomar um cafezinho. E se eu não tomo café? Como é que faz? Se eu tomo chá, se eu tomo uma pinga, como é que eu faço? Né? Eu não quero café. Não é essa. Eu estou brincando, eu amo café, mas eu não quero café. E eu não quero para mim, secretário, prefeito. Eu quero para a população. Eu quero que o município invista na cultura negra, na cultura LGBTQIA+. A gente está falando, né, no eixo 4 da conferência, vocês sabem disso, muito importante, mesmo depois da conferência, que a gente pega esse material, documento base da Conferência Nacional, está maravilhoso, os textos, e o conselho, principalmente, né, que não para, mensalmente, que possa discutir as propostas que foram aprovadas nos municípios. Eu não estou falando aqui de Rafar, eu presidi o Conselho de Cultura lá da minha cidade por 2 mandatos, e nós fizemos isso. Para que o resultado, as propostas que vocês aprovem nas conferências não virem meras cartas de boas intenções depois nas gavetas. Aqui eu tenho certeza que não, porque eu conheci o Wagner, conheci o Luiz, e é de verdade, eu não estou falando isso aqui na frente deles, não, porque
tem cidade que não dá para falar, que a gente finge que vai tomar o café com o secretário, a gente finge que vai dar um aperto de mão, mas a gente sabe que vai ter briga, porque eles acham que a gente não sabe, né, que eles estão administrando o dinheiro público. Não é uma empresa privada, né? A prefeitura é uma empresa pública, e quem banca tudo isso somos nós, é o povo, é a população. Mas, claro, não vamos cobrar isso com violência, com discurso de ódio, a gente precisa se organizar. Então, saber que Rafar tem Conselho Municipal de Cultura já me alegra muito, faz parte da nossa região metropolitana de Piracicaba, viu, Luiz? Então, tudo que precisar, eu falo, você já tem ido lá, conversa com o secretário de Cultura, mas eu digo a classe artística, a sociedade civil, o que precisar nesse sentido, a gente está para contribuir. Eu nem consigo falar tanto mais de LGBT, Malu, sou fundador da parada lá de Pira, porque a Malu já fala por todos nós e todas nós, né? O que eu falo no eixo diversidade, a gente fez a pré-conferência lá de Pira. Ah, mas você não vai falar nada de LGBT? Eu só vou falar uma coisa. Virou moda falar LGBTQIA+. Virou uma marca, tem até personagem em novela. Diversidade é uma palavra que existe desde que eu me conheço por gente, né? Só que todas as pessoas, eu estava ali falando com a Letícia, que é uma querida da assistência social, né, uma ativista da assistência social, muita gente fala diversidade, mas não consegue conviver com a diversidade, com as diferenças. A diversidade é bonita lá, no telão, longe, ela é bonita no texto, mas e no meu dia a dia, né? Eu convivo com as diferenças, eu respeito de verdade todas as raças, todas as crenças, todas as orientações sexuais, identidade de gênero. A gente sabe que não. Então, a gente tem muita luta ainda. Gente, obrigado. Desculpa me estender. Parabéns, Luiz, mais uma vez. Wagner, Vivian, parabéns pela organização. Obrigado.